que foi isso, por exemplo? Imagina que duas pessoas que não tinham muito conhecimento, como que foi o convencimento do Espírito Santo para que cada um decidisse gastar tempo com isso? Porque maestro viaja para cima e para baixo, às vezes a gente vê o Vinícius Japão, não sei da onde, aí Roma, Brasil, e vai para lá e para cá, né? O padre, reitor, né, do santuário lá, o senhor estava como reitor do santuário. Reitor do santuário e do Centro Internacional de Schanstatt. Olha só, então assim, quase não tinha o que fazer, né? Era Quase folga não com tinha o que ele. fazer, né? Apesar de ser ali um cenário de pandemia, mas como que foi esse impulsionar para que o Espírito Santo convencesse os dois e começasse isso? Olha, tudo é muito providência divina. E isso que é o que... E a gente foi descobrir e foi realizar realmente essa providência divina depois de um tempo. Então, assim, tudo começa de uma maneira muito bonita. Eu coloco tudo... Não é culpa, é aquela culpa boa na minha queridíssima esposa, na Sara. Bom, conheci a Sara é de uma cidade próxima lá do Padre Marcelo, de Taquaritinga. Falei certo? Isso. Taquaritinga. Guaritinga. Taquaritinga. E, bom, conheci a Sara, nos conhecemos, começamos a namorar e nos casamos. E o Padre Marcelo era um padre muito querido da família da minha esposa. Era não, ainda é, viu, Padre Acho Marcelo? que sou, hein? Acho que minha... Ou tá sabendo agora? entendi Tá esse sabendo agora? Eu acho que minha sogra, Terezinha, tem um negócio assim com o Padre Marcelo que não vai muito com sua cara, viu, Padre Marcelo? Que A maravilha. gente Mas- canta junto, né? Canta o quê? Canta... Canta moda não, caipira. olha, Ai, que Das festas de delícia. família. o que Padre maravilha. Marcelo e a Terezinha cantando, como que é? Sou eu e o Tanaka, vou eu e o Ah, o Tanaka. repertório é grande, mas a gente canta coisa de igreja também. Ah, viu? também, não, mas é. Mas então, vamos lá, vamos continuar. Nossa, moda caipira é muito bom. Podia fazer um Nossa. só sobre esse. Tem que gravar que um não me videoclipe. peçam Começa a cantar e fica quermesse de igreja agora. Bom, então, daí a família da Sara conhecia muito bem o Padre Marcelo sempre ia com os outros padres, minha sogra era aquela coisa bonita de interior, né? A pessoa tem uma casa, chama todos os padres, o bispo, todo mundo para ir comer lá no domingo depois da missa. E daí eu conheci o Padre Marcelo. E minha esposa, a Sara, na época minha namorada, noiva ainda, falava, você vai gostar muito do Padre Marcelo, porque o Padre Marcelo, todo mundo falava muito bem dele, um homem muito inteligente, sabe? Um homem que gosta de arte, que gosta de música. Aí eu sentava assim de vez em quando, conversava e realmente via ali, tinha uma admiração, e ainda tem uma admiração muito grande pelo Padre Marcelo. E então, bom, minha esposa e eu, há exatos 15 anos, que agora completo amanhã os 15 anos de matrimônio com minha esposa. Olha, amanhã. olha. Amanhã vamos ter uma Santa Missa bem bonita lá em Monte Alto. Minha esposa e eu nos casamos, tivemos nosso matrimônio, celebramos nosso matrimônio como esposos, e o Padre Marcelo estava também lá presente, então, nesse momento tão especial. Tanto que a gente tem vídeo até hoje. Eu e o Padre Marcelo, a gente tinha cabelo naquela época. Ah, era mesmo? Os dois, opa, foram 15 anos atrás e 20 quilos atrás. Eu um pouco mais. Mas era uma... Bom, então, resumindo a história. Nos conhecemos lá, mas a gente manteve um pouco contato, mas não muita coisa. Sim, inclusive uma época, eu era pároco em Bebedouro. E nós temos na matriz de São João Batista em Bebedouro, que é uma joia artística da nossa região, Olha só. um órgão de tubos muito importante, muito raro, né? E nós havíamos reformado aquele órgão de tubos e eu ficava pensando numa ocasião para fazer esse órgão voltar a funcionar. E aí ele estava no Brasil, e aí convidei, ele foi, tocou o órgão, todo mundo ficou muito feliz, muito contente com a apresentação dele, né? Porque é prata da casa, no fundo, um maestro que está em Viena, uma pessoa que rege várias orquestras no mundo inteiro, mas é prata da casa, é caipira que nem a gente. Foi. Viemos de carro pra cá hoje, veio escutando que música que nós vamos colocar, moda caipira. Moda caipira. Andorinhas. O homem da orquestra de Mozart na moda caipira, Viemos né? cantando as andorinhas voltaram. Ah! Eu também voltei.
Enfim. Ô, entrevista, mas o que você escuta geralmente quando tá no Brasil? Rapaz, Na época que não conhecia ele, eu fazia essa imagem, né? O cara só deve escutar. Você vai conhecendo, meu Deus do céu, o gosto musical meu, acho que é melhor, viu? Se bobear. Enfim, aí ele inaugurou, mas a gente mantinha esse contato e eu tava em Roma lá também. Uma ocasião, a esposa pediu para eu dar um aconselhamento pro indivíduo e foi um aconselhamento muito importante que livrou ele de entrar em certos âmbitos que não convém a uma atuação pública de um católico. Exatamente. Mas enfim, depois aí veio a pandemia, né? E durante a pandemia a gente, lá no santuário em Roma, a gente fazia algumas lives, sobretudo as missas em português de lá do santuário. E foi numa dessas que reapareceu a Sara e o Vinícius, né? Até nós temos uns posts no Instagram do santuário com as crianças. Sim, sim. Que era muito bonitinho, porque daí a gente, bom, só tinha como participar da Santa Missa ali transmitida. Daí a gente montava bonitinho ali com as crianças eram bem pequenininhas, o Nicolas e a Alice. Daí colocava tudo bonitinho, as flores, tinha uma Bíblia, tinha umas velhinhas. Daí a gente assistia, momento com muita paz, tranquilidade, olhava ali o Padre Marcelo e olha que bonito. E um certo dia, né, a gente resolveu, logo depois da Santa Missa, fazer uma ligação de áudio pro Padre Marcelo para conversar como que estão as coisas por aí. E veio essa conversa. Daí agora a gente pula para um momento muito especial, que foi... Quando eu estava em Roma, na instituição do Domingo da Palavra de Deus, né? Papa Francisco fez uma celebração muito grande, muito bonita na Basílica de São Pedro, eu estava lá. E depois, no final da celebração, foram distribuídas Bíblias com uma dedicatória do Papa Francisco, né? Pedindo a valorização da Palavra de Deus na igreja, num domingo específico do mês de janeiro. Para nós no Brasil, às vezes a ideia não pegou tanto, porque nós temos uma outra tradição aqui, que é aquela do domingo, do mês da Bíblia, do mês de setembro. Mas enfim, era janeiro, voltei para casa com essa Bíblia na mão e ficou uma inquietação no meu coração, como que eu, padre, posso conhecer melhor a Sagrada Escritura, porque a gente estuda no curso de teologia, se aprofunda, mas eu devo ser sincero que eu nunca tinha lido a Bíblia, né, inteira, da primeira à última página, né? E aí vim com essa inquietação para casa e pedindo para Deus que me mostrasse também como que eu pudesse ajudar outras pessoas a ter amor, gosto pela leitura bíblica, pelo conhecimento da Sagrada Escritura. Esse sentimento ficou no meu coração meses. E eles me ligam e ele me pergunta uma coisa, então, né? Porque daí essa inquietude também tinha no meu coração. Sim. Eu sempre tinha vontade de ler a Bíblia inteira. Bom, na nossa última conversa, a gente conversou um pouco sobre a minha história, né? Que é um conhecer e entregar a minha vida ao nosso Senhor, realmente assim um pouco mais recente, né? Então a gente está falando da pandemia para cá. Porém, sempre vim de uma família católica e tinha esse conhecimento e a Bíblia sempre me interessava. Porque eu, de uma certa maneira, sempre gostei muito de arte, sempre gostei muito de literatura. Porém, eu vi ainda naquela época a Bíblia como se fosse uma obra de arte, uma literatura, que não deixa de ser, porém é muito mais do que isso. E eu sempre tinha essa vontade de ler inteira. E eu começava. Tentei umas 5 vezes. Daí chegava nessa passagem aqui de Números, 11. Vamos comer carne. 11, versículo 4. Comer carne. Vamos comer carne. Daí, correr pro churrasco. Mas daí parava. E daí o que eu falei? Eu falei, bom, estamos na pandemia. E pandemia para nós músicos foi um momento muito difícil, porque você não tem como trabalhar em home office. Então, para concerto, para viagem, para tudo. Falei, preciso usar o meu tempo para algo bom. Porque... mente vazia, isso daí é a oficina. E daí eu pensei, bom, por que não ler mais uma vez, tentar mais uma vez, você lê a Bíblia inteira, mas dessa vez você conseguir. Por que não estava dando certo? Bom, porque eu tentava sozinho e outra, não tinha um acompanhamento. E se eu quiser ter um acompanhamento, não posso pegar um acompanhamento de alguém que vai entender de literatura, que faz isso ou aquilo. Não, a gente precisa de um devido acompanhamento. Somos católicos, então vamos atrás de um padre.
Daí foi aí que eu mandei uma mensagem pro Padre Marcelo. Inclusive me perguntou quanto que você cobra para assessorar um grupo de leitura bíblica. Falei, esse cara não é muito de igreja. Eu pedi pro padre quanto que cobra. E aí eu peguei e falei para ele que ia pensar. Mas fui vasculhar a vida dele. Né? Fui no Instagram e, por coincidência, no dia que eu tava lá olhando quem era essa pessoa, ele tava fazendo uma live. Aí, entro na live, fui catapultado pra dentro dessa live, tava ele lá conversando com a Frau Cachaça. Falei, Frau Cachaça. Frau Cachaça é uma amiga muito grande, inclusive um grande abraço pra Letícia, que a Frau Cachaça é uma amiga nossa que importa cachaça, expert em cachaça e tudo, mas a gente tava fazendo uma live, bebendo cachaçinha, lógico, mas falando sobre cachaça, e esse daqui me entra. E eu entro e um cenário bonito, assim, lá num terraço em Viena, né, o terraço da casa dele, se via os prédios de Viena. E eu falei, meu Deus, aonde que eu entrei agora? Como é que eu faço pra sair? Ele saudou, oi, Padre Marcelo. Seja bem-vindo. Bem-vindo aqui com a Frau Cachaça. Falei, como é que eu saio dessa? Falei, olha, um abraço pra você, Deus abençoe. Tchau, vai embora, né? Tchau. Aí falei, bom, acho que Nosso Senhor me pede isso, então... Depois, no outro dia, liguei e falei, olha, eu aceito sim, mas vamos fazer uma coisa, claro que a gente não cobra nada, né? Vamos chamar nossos parentes, amigos, e assim nós começamos, né? O primeiro grupo tinha umas 40 pessoas e eram todos parentes e amigos nossos, né? Pessoas de um círculo muito restrito, e deu certo. E aí nós lemos, e era pandemia, então eu me recordo de certos domingos, domingo 4 horas da tarde, é o horário da transmissão até hoje. Para nós é à noite, né? Do outro lado do Corgo. Então a gente não tinha muito o que fazer e certas transmissões duravam até 2h30, 3 horas. Olha que coisa. E aí a gente ia aprofundando e falando de tudo e relacionando a leitura bíblica com a pandemia e etc. Bom, enfim. Depois disso, terminamos a leitura bíblica. O que nós vamos fazer agora? Vamos ler outra coisa? A nossa ideia inicial era ler o Catecismo da Igreja Católica. E começamos, e foi feita essa leitura. Mas alguns desse grupo disseram, mas foi tão bom. E tem mais gente que gostaria de ler a Bíblia de maneira acompanhada. Vamos abrir para outras pessoas? Será que é isso, né? Porque isso demanda tempo da gente também. Você precisa preparar o que você fala, né? E no início estavam só nós dois, aí vamos pedir ajuda para outras pessoas. A equipe começou a crescer e nós abrimos. E aí depois, uma segunda turma, já tinha mais de 1000 pessoas, de repente. Olha só. Né? E a coisa, uma propaganda de boca em boca. Né? Aí veio a terceira turma, para a quarta turma. Né? Aí, depois da entrevista aqui no Santo Flow, do Vinícius... Isso também foi lindo demais, porque assim... A gente não sabia como é que ia acolher tanta gente, porque o número passou. Não, foi mais muito de 2.000 bonito, porque inscritos. são as coisas de Deus. Deus tem o seu caminho e, assim, as pessoas que a gente conhece hoje, e eu acho que, assim, eu diria sempre, esse é o diferencial do Teófilos. O Teófilos, ele não é um grupo onde você vai entrar, por exemplo, você entra no site, né? Você entra ali, tem um site... Leia a Bíblia com a gente. Daí você lê, aparece aqui a semana. Essa semana você vai ler os livros dos reis, tal, os capítulos, tal. Daí depois você vê um vídeo aqui que já está gravado. Por quê? Porque isso você faz sozinho. É justo, é bom, é maravilhoso. Tem gente que gosta de fazer dessa maneira. São cursos bíblicos. São cursos não bíblicos, é muito né? o nosso estilo, que é um clube de leitura. Daí o nosso grupo, né? o nosso grupo, a ideia é essa. Então, por exemplo, assim, nós temos um grupo do WhatsApp, que é lógico, é um grupo fechado, onde só os administradores escrevem, onde a pessoa, de maneira simples, eu vou lá e eu coloco todo dia. Olha, a leitura de hoje é essa. Coloco os capítulos. É lógico que todo mundo recebe um folheto antes, onde nesse folheto estão todas as leituras inteiras. Da semana. Você pode do ano fazer inteiro. do ano inteiro. É um Daí você planner de leitura bíblica Isso. para o ano, mas cada dia a leitura do dia é recordada ali e não ocupa mais do que 15 minutos. Não, daí a pessoa vai ticando, vai colocando, só que de qualquer maneira, pra gente não deixar o grupo parado e tudo, a gente vai lá e coloca todo dia. Bom dia, lembrando. pessoal, olha, lembrete, a leitura de hoje é essa. Daí coloca. Daí isso a gente vai aumentando e todo domingo,
né? Então, a leitura a pessoa faz individual, lógico, então não vamos ler por eles. E todo domingo, o que acontece? Nós temos, então, às 4h, uma reunião, aonde meia horinha antes a gente abre essa reunião. Por quê? Porque uma as sala pessoas virtual entram... no Zoom, o pessoal Isso. entra e fica conversando, batendo papo. E vai formando um espírito de família também.